Um gênio fica preso em uma lâmpada por 1000 anos e é libertado por uma mulher apática e sem emoções, que se torna sua mestra. Ele precisa realizar 3 desejos delas enquanto se adapta ao mundo moderno, mas os dois acabam se envolvendo em um romance inesperado. E aí? Você está no canal Dorama 2 e hoje vamos contar a história de Gênio dos Desejos. Um dorama que chegou agorinha, mas que é bem interessante. Aqui conhecemos gênios que ousaram ser maior do que Deus. Porém, nosso gênio não é assim. Ser maior do que Deus para ele seria bastante chato. Deus pediu para que ele se curvasse à sua nova criação, os humanos. Porém, ele não quis e foi banido e se refugiou dentro de uma lâmpada. Ele aceitou ir para o inferno, mas com condição de ser o ser capaz de fazer os humanos se corromperem. Mas se ele achasse alguém com alma pura, então ele seria lançado à perdição. Ele saiu do inferno e foi habitar em lâmpadas, anéis e jarros. Ele encontra uma garotinha que não fez pedido para si como todos faziam, mas para ajudar outras pessoas. Por conta disso, ele disse que faria de tudo para encontrá-la em outra vida e corrompê-la. Agora vamos conhecer Gaon, nossa segunda protagonista que vai visitar sua mãe em Dubai. Mãe essa que a abandonou faz anos e dizia estar morta, mas ela investigou bastante e descobriu onde a mãe estava. Já em Dubai, ela acaba no ver um deserto num passeio. Ela acaba seguindo um caminho diferente dos demais e acaba tropeçando numa lâmpada. E ela surta e fica batendo no chão com a lâmpada porque ela quer descontar a raiva da mãe em algo. Uma coisa que eu acho interessante mencionar, mas não vai agregar muita coisa na história, é que aqui a gente vê que ela é fraca demais da perna, tá ligado? Porque a lâmpada tá no chão, sem tá presa em nada, ela acaba tropeçando e cai. Ela joga a lâmpada pra frente, só que ela acaba reaparecendo atrás dela. O gênio aparece, mas ele sempre aparece em forma de luz pra todo mundo. Mas ele acaba querendo se mostrar, né, o quão gato ele é e se revela pra ela. Daí ele sente o cheiro dela e lembra da pessoa que há quase um século prendeu ele. Foi aqui que eu percebi que eu ia ter que desligar a suspensão da descrença e, né, curtir a série bobinha que viria pela frente. Daí ela acaba cagando pra ele e deixa ele lá falando sozinho. Percebemos também que ele já viu ela em algum lugar cerca de 983 anos atrás, pra ser mais exato. Daí lá vai eu querendo lógica, tá ligado? O tigre servo dele, o Sage, conversa com ele, mas só que rugindo, tá ligado? Sendo que ambos falam a mesma língua. Tipo, qual a necessidade? Só que daí eu relembrei que desligar a suspensão da descrença. Além de ser conhecida como uma psicopata pelo fato de não sentir simpatia pelos outros, ela ainda acaba sendo considerada louca, porque ela começa a falar com o gênio, porém somente ela consegue enxergar ele. Então, outros acabam achando que ela tá falando sozinha. Ela pergunta se ele sabe voar, ele pega ela e sai voando pela cidade. E aqui aparece um pessoal de costa e outros vê ela passando e eu fiquei me perguntando, sério que todo mundo tá com o celular e ninguém gravou? Nenhuma câmera de segurança pegou isso? Aí eles param literalmente no meio do trânsito e voltam a voar e ninguém questiona absolutamente nada, tá ligado? Nessa parte eu fiquei indignado e novamente eu lembrei da suspensão, da descrença. Conhecemos 3 pessoas que vai ser importante para a nossa história. Número 1, a amiga da Gaon. Número 2, um anjo da morte. E número 3, a sua serva. Spoiler, anjo esse que foi destinado a matar o Iblis, vulgo gênio. O gênio acaba ficando sem paciência porque ela não fez absolutamente nem o desejo de tacar fogo na oficina dela com ela dentro, forçando ela a desejar que o fogo se apague. Daí ela sai pela porta do lado e bate nele, o que é bem engraçado, diga-se de passagem. Aqui eu percebi que a série realmente não ia se levar tão a sério assim quanto eu achei. Ele apanha porque quer, porque poderia muito bem ficar intangível e evitar uma surra, tá ligado? Ah, mas ela é mestre dele, tá ligado? Ele não consegue ficar assim quando quer. Então por que de acha ele fica invisível quando quer e ela mesmo querendo que ele apareça não consegue fazer isso, tá ligado? Tá ligado? Tipo, a série também não vai explicar também. Tempo se passa e ela finalmente faz seu primeiro desejo, que é provar que os seres humanos são corruptos, tá ligado? Pra ele provar a ela que eles são corruptos. Tá, mas como ele faz isso? Realizando o desejo de 5 pessoas que passar por ela naquela noite. Ela pede pra ele ficar com a presilha na cabeça quando ele usar, tá ligado? Aí somente ela tá vendo. Mas quando ele estiver sem, então todos estão vendo, tá ligado? A primeira pessoa a passar por ela é a Ganson, uma repositora de mercado que é constantemente humilhada no seu trabalho. A segunda é Bogyeon, uma mulher que trabalha no banco. O terceiro é um cachorro aleatório. O quarto é um cara aparentemente normal, tá ligado? Que oferece carona pra ela, porque a rua tá bastante escura, aparentemente. O quinto e o último é um youtuber, tá ligado? É isso, e o Iblis tem que corromper pelo menos 3 das 5 pessoas. A Gaon tem um sonho recorrente, onde ela tem algumas cicatrizes no rosto, porém ela tá bastante feliz. Com medo de perder a aposta, o Iblis decide começar a evitar a Gaon. Ele pega um tapete e some, e o céu é o limite. Daí 2 caças acabam avistando ele no céu, mas isso não dá em nada simplesmente porque o roteirista não quis. Enquanto escrevi o roteiro, fiquei pensando sobre isso.
E ele só deixou o tapete visível? Se sim, não faz sentido, porque ele acena para um dos aviões e também a comida que ele estava comendo voa e cai no avião. E se o caça percebeu de imediato que era um tapete que tinha comida flutuando, seria meio incoerente ele não perceber que o híbrido estava ali. Mas vamos passar um pano porque nem a série se leva a sério às vezes. Aí acaba passando a entrevista no jornal, tá ligado? E eu fiquei pensando, e se realmente ele fez tudo isso, mas o governo, para evitar a pergunta, acabou fingindo que nada aconteceu, ocultando informações do pessoal, tá ligado? Tá ligado? Mas só que não tem como saber. Então, seguimos. O Iblis joga ela de alto de um prédio, tá ligado? Que pertence ao Anjo da Morte. Aquele anjo que tá encarregado de matar o Iblis quando ele se curvasse a um humano. Pois é, como não é dia dela morrer, o anjo vai lá e pega ela no ar. Ela arranca uma pena dele e foge. O Iblis diz que quando o pessoal tivesse realmente vontade, a lâmpada apareceria para eles e que eles poderiam fazer os pedidos. É aqui que no mercado a repositora é brevemente humilhada. Encontra a lâmpada no depósito e o gênio aparece para ela, porém não em sua forma normal, tá ligado? Ele vem naquela forma de luz que eu mencionei antes. Ele não revela sua aparência. Ela faz seu primeiro pedido, que não é nada mais nada menos do que se tornar nova gerente, sendo assim superior à sua chefe. E ela começa a ser tão babaca quanto a sua chefe, tá ligado? Mas já voltamos nisso. Tempo depois, o Geno conhece a Mindin. Quem é Mindin? A amiga da Gaion. Como que ele conheceu ela? Um breve resumo agora. Ele beijou a Guion, tá ligado? Em cima de um prédio. Aí ela viu que era bom e queria toda hora. Aí ele inventou dizendo que, tá ligado? Pra rolar beijo tinha que ser na chuva e tinha que beber cerveja antes. Daí o Sage manda ele ao menos limpar os dentes. Daí, como a amiga dela tinha uma clínica, ele vai lá e acaba dando de cara com ela. Convenientemente. O Iblis vai preso porque ele tava no carro da Gaion bebendo e com o motor que ela havia ligado. Sem ele perceber, tá ligado? Ele faz o teste do bafômetro e é detido. Aí ele fala árabe é complicado. Aí ele fala árabe e é uma interação muito engraçada na real, que eu não vou mentir não, gostei bastante. E aqui vemos também que ele tem uma habilidade especial: parar o tempo, que não vai ser usada para absolutamente nada de importante, acredite em mim. A gerente nos mostra que sim, é verdade, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Ela não está sendo respeitada por ninguém no trabalho, por conta disso ela faz seu segundo desejo, que é promoção dela acontecesse 20 anos atrás, ou seja, ela continuaria gerente, porém há mais tempo e com mais dinheiro acumulado. Conhecemos um moleque que anda com a perna arrastando, mas agora é só isso, a importância dele vai ser revelada mais pra frente. O Iblis encontra o doguinho e ele faz o desejo, que é se tornar um humano com 40 anos e bem bonito, nas palavras dele. A Gaion acaba fazendo seu segundo desejo, que é tornar a avó dela mais jovem de novo. Um bagulho sobre os desejos que ele faz tudo ao pé da letra, então tem que pensar bem antes de qualquer desejo. Percebemos que o dinheiro nem sempre é tudo. Por conta da promoção da gerente, ela acabou perdendo a relação boa com a sua filha. É aquilo, toma lá da cá. O dog faz seu desejo, que é ter identidade e agir como humano, porque ele estava agindo igual cachorro. A Gaion conversa com sua avó para combinar de onde ela veio e quem ela era, porque todos iriam desconfiar dessa garota nova que surgiu do nada. Daí, para não deixar rastros, ela fala para todo mundo que vai viajar com sua avó para Havaí e tal. Daí finge que a avó dela foi e que lá tem um sinal ruim. Daí fiquei me questionando, ela é considerada psicopata. Além disso, a avó dela supostamente viajou. O certo era o pessoal desconfiar que ela foi morta pela neta e tal. O Iblis fica chateado com a Gaion porque ela disse que ele comia demais. Aí ele vai sair indignado. Ele senta no banco e fica lá e chega, vários caras sentam lá também para ir trabalhar. O encarregado deles chega e vai selecionar 15 caras. Daí todos levantam a mão. E o Iblis acha que é porque eles estão desconfortáveis. Mas por quê? A Midi, quando estava cuidando dos dentes dele, disse para ele levantar a mão se ele estivesse desconfortável. Daí ele levanta e acaba sendo selecionado para trabalhar. E daí ele vai. Dão almoço e ainda pagam a diária. Daí ele surta por felicidade. Além de darem comida, ainda paga por aquilo. Daí ele vicia e vai toda vez trabalhar por dinheiro. O cara do começo da série da caminhonete acaba atropelando um cervo, um veado. Ele encontra na caminhonete a lâmpada e faz seu desejo, que era salvar o animal, mas ele pediu por pedir. O Iblis salva e ele surta porque desperdiçou o desejo com aquilo.
Eu lembro que antes de realizar o desejo, o cara da caminhonete acaba perguntando pro Iblis se ele havia visto o que tinha acontecido. O Iblis disse que sim e que não se importava, que não ligava. Daí a série não deixa claro o suficiente pra saber sobre o que eles estão falando, mas dá a entender que é alguma coisa. E essa alguma coisa é mencionada mais pra frente e eu vou revelar depois. Daí o youtuber tá fazendo um vídeo com a mulher dele, tá ligado? Daí ele dá um zoom no peito dela enquanto ela tá agachada. Na hora eu percebi e a Marie deixou passar, tá ligado? Sem se tocar. Daí a mulher dele fica puta pra diacho porque ele tá expondo ela assim de novo. Ou seja, já não é a primeira vez que ele faz isso. Daí a garota que trampa lá no banco acaba encontrando a lâmpada e faz seu desejo, que é nada mais nada menos que todo o dinheiro da Gaion seja transferido pra ela. Não ela ter a mesma quantidade, mas exatamente o patrimônio dela. Tipo, ela não pediu sabedoria pra construir um patrimônio tão grande quanto dela, ou sei lá, nem pra se tornar patroa da Gaion. Ela pediu pra que seja transferido. É brincadeira. Tipo, foi um pedido bem idiota, diga-se de passagem. O garoto manco vai na oficina da Gaion e chegando lá, ele percebe que o cara gordinho que trabalha com a Gaion é um animal mítico, o Sage. Tempo depois, dois policiais vão até a oficina para perguntar sobre o desaparecimento de uma garota, mas o desfecho disso vai vir só depois. Daí, já deprimida com a vida que escolheu, a gerente pergunta qual o maior pedido que fizeram ao gênio. Ele diz que desejaram que ele esquecesse que já havia feito os 2 desejos para tal pessoa. E ela pergunta se funciona e ele diz que ela poderia testar. Mas se ele tá falando com detalhes como foi e qual foi a pessoa, tá ligado? Que fez o desejo, seria incoerente se houvesse funcionado, não acha? O pessoal começa a desconfiar da história do Havaí, mas o Iblis acaba se passando pela avó da Gaion, liga pro pessoal e finge que a net tá ruim pra abafar o caso. Daí ele quase vai preso novamente porque ele dá um beijo de esquimó em outro cara, tá ligado? Que ele tinha feito isso antes, só que não mencionei porque é irrelevante. Aí ele acaba quase indo preso por causa disso, tá ligado? Por causa de assédio, só que daí ele consegue provar que aquilo antigamente era como boa-vinda, um cumprimento, tá ligado? Um cumprimento. Daí o segundo desejo da banqueira é que aumente o limite de transferência da Gaion, porque o valor era baixo demais. Mano, olha que cabaça, mano. Não tô paciência não. O Iblis vive jogando videogame com o garoto esse que acaba revelando um segredo. O padrasto dele perde dinheiro e bate nele quando isso acontece. Aconteceu na vez que a Gaion pegou a pena do Anjo da Morte, daí o moleque viu e rezou para que o namorado da mãe dele sumisse. Daí o Iblis acaba levando o cara pro deserto, quase mata o cara. O Anjo da Morte levou o cara de volta pra Coreia e chamou a ambulância e falou que o cara era louco. Sobre a pena que eu não mencionei antes, ela tem o poder de escrever só a verdade, tá ligado? A Gaion, tipo, coloca lá, eu sou um fardo pra minha avó, aí tipo, eu sou a força da minha avó. A pena acaba corrigindo, tá ligado? Se você escrever algo que é mentira, ela vai lá e corrige para algo verdadeiro. Só essa é a função da pena na história. Aqui somos apresentados a uma nova trama que vai se desenrolar mais pra frente. Aparentemente o gênio perdeu cerca de 20 anos da sua memória. Como? Vamos descobrir mais pra frente. O pessoal do banco pergunta se a banqueira tá desviando fundo, porque todo dia uma quantia enorme da Gaion tá sendo transferida pra ela. E tá vendo como a bicha é idiota, mano? Aqui conhecemos melhor a vida passada da Gaion. Ela era uma criança que estava sendo levada cativa. Ela está sendo levada pelo deserto e encontra a lâmpada e pede para que o gênio dê vida longa ao garoto que estava sendo levado junto com ela, mas que o líder havia jogado no chão para que os cães selvagens o comessem. Daí o Iblis salva o moleque e leva os caras que estavam levando as crianças cativas de arrasto para cima. O segundo desejo dela é que as crianças de Goryeo não sejam mais vendidas. Daí o que acontece? O Anjo da Morte vai lá visitar ela, porque ela pediu pra salvar o moleque. E por conta do Iblis ter salvado o moleque, ele acabou matando vários caras, tá ligado? Por conta disso, o Anjo acabou vindo buscar eles. Aí, como ela pediu pra ninguém ser vendido, o Iblis mandou um tsunami e terremoto pra bloquear a passagem. Ou seja, pra ter vida foi necessário ter morte. Daí o Iblis deixa os coiotes atacarem ela, para ela pedir pra ser salva como último desejo. Pra ser um desejo egoísta. Aí ela acaba pedindo pra ser punida junto com ele, então ela morre. Ou seja, aqui ele já deveria ter sido morto, porque a promessa era: se ele encontrasse um ser humano justo, ele deveria se curvar e aceitar seu destino. Mas ele surta com isso porque ela não fez nenhum pedido para benefício próprio, pediu para ajudar os outros. Daí, como ela viu tudo isso... Como assim ela viu tudo isso? É porque na realidade o Anjo da Morte tinha levado ela pro passado, tá ligado? Pra ela ver o que tinha acontecido naquela época.
Daí, por conta disso, a ampulheta que ficava dentro da lâmpada começa a cair areia e o Iblis volta a se lembrar de todo o seu passado apagado. Sim, era verdade. Deus havia tirado dele 20 anos de memória. Pro vídeo não ficar tão longo assim, vamos dividir ele em duas partes. Parte 1 e parte 2. Se necessário, a parte 3, mas creio eu que não vai ser necessário. Então, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.